Hoje o programa é todo sobre uma empresa que tem ocupado os holofotes do noticiário e dos investidores também, por vários motivos. Teve, por exemplo, polêmica. Uma campanha do Dia dos Pais com Tami Miranda, cuidando do filho de 6 meses, explodiu em visualizações na internet, com muitas pessoas discutindo aguerridamente, brigando, algumas até, enfim, posições contrárias, posições favoráveis à campanha. Mas outros motivos também levaram a empresa a ocupar as páginas da imprensa e relatórios de analistas. O negócio com a plataforma de serviços de beleza Singu é um deles. O outro, o aguardado resultado do balanço do segundo trimestre. O Cafeína de hoje traz os números e a análise da Natura. E mais, hoje tem estreia de peso aqui no Cafeína e no Invest News, um integrante de calibre, de garbo, de elegância, um baita craque, Leandro Guissoni, analisando a estratégia, o modelo de negócio, as perspectivas, os caminhos da Natura. É a estreia de um novo quadro. Esse é fera, meu! Depois a vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje eu vou dar uma dica de matemática, vou mostrar uma técnica para reduzir frações. Zanuto, mostre a técnica de redução de frações. Depois dessa técnica genial, vamos direto ao assunto. Essa é quase uma piadinha qualificada? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Samidana, hoje o programa está daqueles. Está um programa especial. Sempre que nós fazemos um programa temático, um programa mergulhando em uma empresa, seja ela qual for. Tem gente que gosta. Tem muita gente que gosta. Geralmente dá uma repercussão muito boa. Dá. E é por isso que, nessa tentativa de acerto e erro, na análise dos resultados, a gente fala, bom, acho que esses programas valem a pena e mais. E aí a gente preparou esse programa, que é um baita programa robusto, especial, com estreia, com muita coisa aqui. Olha só, no primeiro trimestre a Natura foi uma das empresas mais atingidas pelo coronavírus. Com um prejuízo de 820 milhões de reais, a companhia multiplicou por 10 o resultado negativo que já tinha registrado de janeiro a março do ano passado. Mas o segundo trimestre trouxe um cenário melhor, trouxe uma redução nesse prejuízo, uma redução de praticamente 50%. A gente tem aí na tela alguns dados. A Natura é de código NTCO3. No segundo trimestre, uma receita de 6,9 bi de reais, um lucro que, na verdade, foi um prejuízo de 392 milhões, um EBITDA de 651 milhões e a empresa é a dona de marcas como Avon e The Body Shop. Isso, segundo a empresa, o resultado foi afetado principalmente por um ataque hacker à Avon ocorrido precisamente no dia 9 de julho. A Avon é aquela empresa tradicional de venda de produtos porta em porta que foi comprada pela Natura no ano passado. Com o ataque, as vendas só voltaram ao normal depois de 17 dias. Isso, e junto com o balanço, a empresa, sem dar detalhes, acabou informando que o incidente acabou transferindo 450 milhões de reais de receita para o terceiro TRI, valor que corresponde ao faturamento que a empresa teria em junho se não houvesse o incidente hacker. E o valor, se olharmos bem, cobre todo o prejuízo no trimestre. Pelo comunicado, se não fosse o ataque, a Natura terminaria o período de abril a junho com lucro de 60 milhões. E algo que devemos ressaltar que, apesar do resultado negativo, o mercado ficou animado com o resultado, foi visto com bons olhos. A gente já fala quase sempre disso, expectativa e realidade veio acima, então foi significativa a alta no mercado. Exatamente, Samidana. O mercado viu com bons olhos, ótimos olhos. A alta da ação da empresa bateu 9% ao longo do dia seguinte à divulgação do resultado, fechou o pregão acima dos 8%. E, aliás, logo no dia seguinte, Samidana, a divulgação do balanço que aconteceu, eu entrevistei aqui no Invest News, ao vivo, o vice-presidente de negócios Brasil da Natura, o Erasmo Toledo, que cuida de toda a operação aqui no país. Foi uma entrevista bem interessante, foi bem sensacional, franca. Eu já vi, recomendo. Olha só um trechinho aí. A Natura já vem no processo de digitalização com uma forma de modernizar a proposta de valor, e a gente vem nessa jornada já faz alguns anos e esse momento que a gente vive a partir de março, com toda a questão da quarentena, não só aqui como nos demais países da América Latina, tem acelerado muito essa digitalização
tudo tem sido visto com bons olhos na questão da execução da estratégia da companhia no tempo. Ou seja, a gente vem falando já que a digitalização e a criação de uma plataforma que conecte as consultoras, que possam trocar serviços e produtos nessa plataforma através do uso intensivo de ferramentas digitais, é para onde a Natura está trabalhando. Obviamente que no centro disso, a consultora é o nosso grande ator da rede, né? Que vai fazer com que essas coisas conectem. Então, através de um uso de digital, a gente pode potencializar isso, não só com produtos, como com serviços. E o mercado está entendendo, está vendo essa aceleração desse processo todo. Muito bem, mas essa é só uma rápida degustação. Sim, é só uma isca para o peixe vir para o que é bom. Porque nós damos iscas boas. Certo. Porque tem gente que dá iscas furadas. Aqui não, aqui é uma isca séria. Confere lá a entrevista. É isso aí. Se quiser ver, então, a entrevista completa, é só clicar no card que o editor está colocando neste momento. Tá certo? Muito bem. O BTG Pactual destacou o uso crescente de ferramentas digitais nas vendas entre os resultados que se destacaram no segundo tri da Natura. Então a gente pode destacar aí vendas online com crescimento de 225%, o catálogo digital com aumento de mais 600%, despesa com imposto de renda caiu, então teve aí alguma estratégia fiscal, a marca Natura valorizada em 7,9% e a receita para o terceiro tri, que a gente já explicou, ficou em 450 milhões. Pois é, sabe, vários números aí, e o que acontece, os resultados, além de terem sido destaque do BTG Pactual, foram elogiados pelo Bradesco. Pelo Bradesco. As vendas da Natura pela internet mais que triplicaram na comparação com o mesmo período de 2019. Também cresceram fortemente as vendas com revendedoras, compartilhando aquele catálogo digital. O número de pedidos nas lojas que essas revendedoras mantêm na internet triplicou, Doni. Pois é, e é claro que a empresa também foi afetada pelo coronavírus, as medidas de isolamento adotadas principalmente na América Latina, mas essa aposta na estratégia digital, pelos números, dá a impressão de estar compensando. E mais 2 pontos, a empresa obteve uma redução substancial no imposto de renda pago, como a gente viu aqui, com a bela narração de Samidana, e a marca Natura teve um crescimento no seu faturamento de praticamente 8% no segundo tri, Sami, não é desprezível. E a Natura também tem trazido algumas boas notícias para os investidores quando falamos de longo prazo. Não só para o próximo trimestre, mas adiante. Por exemplo, a empresa anunciou um investimento na Singu, que é aquela empresa brasileira, um sistema de maquiadoras, cabeleireiros, serviços ligados à beleza. Exatamente, essa plataforma de serviço de beleza que foi fundada pelo Thales Gomes, o mesmo empreendedor que fundou anos antes o Easy Taxi. Foi um acordo em que a Natura tem aí no horizonte até mesmo a possibilidade de assumir o controle da companhia. Foi algo muito interessante que também estava na conversa naquela entrevista que a gente falou aqui. Mais um ponto a destacar é que a empresa hoje tem em caixa quase 7,5 bilhões de reais. Situação importante diante da situação que muitas empresas passaram recentemente, empresas brasileiras, né? Muita gente ficou sem caixa, dinheiro de capital de giro é caro, dinheiro em caixa de curto prazo é caríssimo e com dinheiro na mão você também pode fazer boas aquisições. Como dizem, cash is king, não é? Cash is king, principalmente em horas de crise. Exatamente. Bom, e fora o processo de digitalização acelerado pelo qual vem passando, que deixa a companhia mais preparada para o caso de uma, quem sabe, eventual segunda onda, ou principalmente para o futuro mesmo, né? O futuro se antecipou. As mudanças, a digitalização, o consumidor fazendo mais o seu consumo pela internet, seus serviços remotos, tudo isso se acelerou nessa nova conjuntura que veio de forma bastante inesperada. Mas, tirando esse aspecto, a Natura ainda conseguiu reduzir dívida. E, além disso, as vendas aceleraram em julho, sabe? E, por último, a Natura também disse que a epidemia de Covid acabou acelerando a integração com a Avon. Depois da compra, concluída no início desse ano, essa sinergia, segundo a empresa, aumentou em 100 milhões de dólares, o valor que deve ser economizado em 4 anos. E a Natura pretende relançar a Avon neste terceiro trimestre, com o que diz ser um modelo de comércio inovador.
E a crise, nas palavras da Natura, está tornando a empresa mais omnichannel, né? Uma estratégia que une diversas plataformas de relacionamento com o consumidor. Então, da venda de porta em porta, que sempre foi a marca do grupo, que foi fundado há 51 anos, a venda se torna cada vez mais plural, Samidana, mais de estratégia de negócio, para entender com uma lupa o modelo, como funciona, para onde caminha a Natura. Nós temos um reforço nessa equipe. Sim. Reforço que veio para ficar, já tem quadro, já é um membro do Invest News da seleta equipe e talentosa. Somos poucos, porém muito esforçados. Exatamente. O nome dele é Leandro Guissoni. Você conhece o Leandro faz tempo? Sim, amigo pessoal, colega meu de trabalho. Escrevi cases para Harvard com ele. Ele foi professor visitante em Harvard. É professor de Darden, que faz parte da Universidade da Virgínia, professor da FGV. Escreveu o case junto com o Fred Trajano, que é o comandante do grupo Magazine Luiza. Sim. É um craque, entende tudo de empresas, tudo de companhias. Sucesso. E o Leandro Guissoni, Samidana, este craque, agora estreia um quadro aqui no Cafeína, certo? Certo. É o quadro Por Dentro do Negócio. Pode rodar. Olha só. Em meio à digitalização dos negócios, o mercado negligenciou o poder de adaptação das grandes empresas no Brasil. Em 2015, as ações da Natura e do Magazine Luiza estavam em uma das maiores baixas da história. Um dos motivos é o foco dos investidores em startups que crescem disruptando mercados. Embora algumas startups tenham crescido e prosperado, muitas não têm ativos físicos, não produzem nada e não dão lucro. Queimam dinheiro de investidores e fundos. É difícil justificar muitos casos de unicórnios com valuation acima de $1 bilhão. Só olhar o que aconteceu com a WeWork. A empresa, que oferece espaços de trabalho compartilhados, perdeu cerca de $17 bilhões em 12 meses. Sabemos que a Amazon operou muito tempo no vermelho e que impulsionou a quebra de alguns varejistas tradicionais nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, tem sido um pouquinho diferente. As grandes empresas tradicionais tiveram tempo e conseguiram utilizar o aprendizado de como negócios estabelecidos foram disruptados em outros mercados de fora. Escrevi um caso veiculado por Harvard sobre a transformação multicanal da Natura, saindo das vendas diretas e vendendo por diversos canais. E nas minhas várias interações com executivos de liderança da empresa, notei alguns aspectos que tornam o potencial da marca ainda muito grande. No mundo todo, várias pessoas estão falando da Natura, desde quando ela adquiriu a The Body Shop em 2017 e a Avon em 2019, passando a ser a quarta maior empresa de produtos de beleza do mundo. Vale lembrar que, quando ela transformava o negócio, durante esse período, inaugurando novos canais de venda entre 2013 e 2015, suas ações estavam caindo. Mais de 1 milhão de consultoras perderam a exclusividade como canal de vendas e o mercado temia o que poderia acontecer. Passou a ter e-commerce, venda por aplicativo, lojas próprias, franquias, vendendo em farmácias. Perdeu market share nessa transição, porque o ganho dos novos canais não foi suficiente para repor o ganho nos canais tradicionais. E os competidores, como o Boticário, fizeram o inverso e entraram nas vendas diretas. O Boticário roubou mais de 5 milhões de lares que eram da Natura. Nessa época, escrevi o caso veiculado por Harvard sobre esse desafio multicanal da Natura e não era fácil, eu acompanhei de perto aquele momento. Trocou de CEO 3 vezes no período. A Natura não queria fazer como a gestão da Avon, que estava presa nos fundamentos da venda direta. O cliente para a Avon era a revendedora e não o consumidor final. Tinham poucos dados dos consumidores, diferentemente da Natura, quando acelerou o e-commerce e começou a conhecer melhor o consumidor. Dessa forma, a Natura teve coragem de mudar o modelo de negócio drasticamente. Ficou mais centrada no cliente, mais digital, passou a atrair consumidores mais jovens que não comprariam de consultoras de vendas tradicionais.
Hoje, a realidade da Natura é completamente diferente. Ela é muito bem sucedida enquanto indústria, enquanto varejo, enquanto empresa de tecnologia, enquanto uma empresa de logística também, porque ela distribui os produtos no Brasil todo para mais de 1 milhão de consultoras. Rede social, são mais de 2 milhões de consultoras conectadas a 20 milhões de consumidores na América Latina e 200 milhões de consultores no mundo. Para mim, suas ações ainda vão crescer muito nos próximos 2, 3 anos, conforme ela consolidar a transformação do seu negócio e avançar em direção a novas tecnologias para impulsionar essa rede social que ela está se tornando. Inclusive, ela pode ter um efeito de rede muito grande e obtido mais facilmente do que qualquer outra plataforma no Brasil, seja de marketplace, seja de rede social. Afinal, são milhões de pessoas conectadas, são milhões de pessoas engajadas entre consultoras e consumidores. Porém, fique atento, algumas quedas deverão acontecer no caminho, mas do ponto de vista de estratégia de negócios, a Natura está definitivamente no caminho certo. Mas que belíssima estreia, Doni. O Leandro fala com uma categoria de poucos. E depois propriedade disso, mesmo. Esse cara é fera. Seja muito bem-vindo, Leandro, sem quiser te interromper, mas já não, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Não tem problema. Porque essa comunicação está muito confusa. Tá, Leandro nos deixou sem palavras. Sem palavras. Depois disso, vamos chamar Giro de Notícias. A Apple se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos a atingir o valor de mercado de 2 trilhões de dólares. O preço das ações da companhia alcançou 467 dólares, empurrando a gigante de tecnologia para a marca histórica. Com isso, o valor do mercado da companhia dobrou em 2 anos. Diretores do Fed esperam que a pandemia do coronavírus pese bastante na economia, emprego e inflação. A informação foi divulgada na ata da última reunião do Banco Central Americano. As autoridades do Fed avaliam também ajustes à política monetária, o que podem resultar na manutenção das agressivas medidas de estímulos do Banco Central por muito mais tempo do que o previsto. A Latam Airlines registrou prejuízo de 890 milhões de dólares no segundo trimestre. No início de abril, a empresa reduziu 95% das operações por causa do fechamento de fronteiras e a queda da demanda. A receita caiu 76% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Amostras de frango importados do Brasil testaram negativo para o coronavírus em Hong Kong. Os testes foram feitos depois do anúncio que detectou o novo coronavírus em lote importado do Brasil. O governo de São Paulo afirmou que a Sabesp voltaria ao modelo de capitalização, o que levaria a uma não privatização da empresa. Após a fala de João Dória, as ações chegaram a despencar mais de 10% na mínima da sessão, cotadas a R$ 49,60. Apesar disso, o governador não descartou totalmente a possibilidade de privatização em um outro momento. Giro de notícias feito, Samidana. Vamos agora fechar o mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 1,19% e mais de 100 mil pontos. O destaque de alta, com quase 6%, vai para as ações da Marfrig. As ações da Cogna tiveram queda de mais de 5%. Sabesp e IRB Brasil também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com alta de 0,58%, com R$ 5,53. E agora eu também, para me despedir, vou mostrar como as pessoas e como eu aqueço alimentos a 120 graus. Que é uma técnica, você que gosta muito de cozinhar, muito bem. Então você pode agora aquecer seus alimentos a 120 graus, Doni. Suas piadas estão qualificação para um público seleto hoje, Samidana. Um público pequeno, mas muito requisitado. Então é isso, Doni. Partiu e nos vemos no Invest News, no site investnews.com.br, no podcast do canal, nas lives e, é claro, no Cafeína de segunda a sexta, às 6 da manhã. Tchau, tchau.